Olá, estamos recebendo Cláudia Pires, cientista comportamental e fundadora da Soma, startup socioambiental que trabalha com reciclagem, né? Bom dia, Cláudia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Jefferson. Obrigada a você pelo convite. Hoje, muito se fala no mundo sobre equilíbrio socioambiental, sobre reciclagem, mas a gente percebe que na prática não é bem isso que acontece, né? Como é que surge a ideia de fundar uma startup com um fundamento tão importante aí para o mundo? Acho que você pegou no ponto-chave. E a Soma nasceu exatamente com esse propósito, né? A gente ouve muito falar e a conscientização, como você mesmo disse, está super alta, mas a prática não necessariamente ela acontece, né? Tem algo que a gente trabalha e fala muito na ciência comportamental, que é como é que a gente reduz o gap entre a intenção? Então, hoje eu diria que a gente tem uma intenção muito alta de reciclar, né? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com a temática, há 10 anos atrás, era bonitinho, né? Falar sobre isso, mas era algo que, imagina, me envolvo muito. Hoje é super claro, todo mundo entende que é importantíssima a necessidade, então, existe uma consciência alta, existe uma intenção alta, mas a ação, ela ainda é muito baixa. Então, a Soma vem um pouco para tentar encurtar, né, ou quebrar esse gap entre, eu tenho uma consciência alta e intenção de reciclar, e realmente reciclar. Porque no final do dia a gente vai conseguir ter esse equilíbrio, como você diz, socioambiental, se a gente conseguir ir para a prática. Então, a gente precisa sair um pouquinho do papel, da vontade e ir para a prática. Então, o programa nasce com esse objetivo de buscar influenciar o comportamento das pessoas, trazer para elas dados, números e facilitar o processo. E a gente coloca, inclusive, né, pequenos nudges também, que é o que pequenos empurrõezinhos, para estimular cada vez mais as pessoas a fazerem algo que não é normal delas no dia a dia. Então, acho que você trouxe o ponto perfeito, que é a gente nasce exatamente com esse objetivo de fazer e criar um comportamento na prática. As pessoas até buscam, eu acho, se ambientar com essa ideia. Hoje a gente vive numa maneira muito veloz, né? O século XXI acontece tudo muito rápido e as pessoas acabam consumindo aquilo que está mais à mão, né? E isso inclui industrializados, muita embalagem. A gente tem alguns dados aqui que cerca de 1 quilo de lixo é produzido no Brasil por dia, coisa aí, cerca de 240 mil toneladas é muita coisa, né? Como é que a É muita, Soma, como é que a Soma vê isso tudo? é muita coisa, e além de tudo, além de ser muita coisa, muito pouco é reciclado, né? O Brasil recicla hoje só 3%. E é essa realidade que a gente quer mudar. Acho que toda startup, né, a gente é uma startup de impacto, que se diz agora, a gente nasce para tentar conseguir ajudar ou influenciar e resolver um problema. E esse é um problema gigante, né? A gente não acha que a gente é a única solução, que é a bala de prata, mas o fato todo é que como é que hoje, cada vez mais, a gente facilita o processo das pessoas tomarem a decisão de reciclar, coisa que ela não é uma decisão natural, Jefferson, né? Então, porque se fosse natural, não teria só 3% de reciclagem, né? Então, eu nem pergunto para todo mundo, eu reciclo. Eu falei, gente, se todo mundo recicla, por que a gente só tem 3%, né? Então, como é que funciona o programa? E que está chegando, né? A gente está super feliz que está chegando em Goiânia agora. A gente começou a funcionar mesmo ainda na segunda-feira. Então, a gente está super feliz de estar chegando em Goiânia. E como é que funciona? O programa ele é gratuito. Você se inscreve nele, ouve o aplicativo, né? Então você procura Soma Vantagens, tanto está no Android quanto no iOS. Você se cadastra uma única vez, de graça, e aí você vai até esse ponto. Em Goiânia a gente está no Açaí, e nesse momento você leva os seus recicláveis. O que são os recicláveis? Papel, papelão, PET, plástico duro, plástico mole, eletroeletrônico, isopor. Então, a gente tem toda uma tabela que são de materiais que são recebidos. Nesse momento, a gente digitaliza esse comportamento humano, né? E transforma isso em pontos que você vai acumulando no programa. E o que você faz com os pontos que você acumulou? Você pode trocar desde alimentação básica
até higiene pessoal, serviços e cursos de capacitação de pequena duração. Corte e costura, boleiro, digitação, inglês. Então, a gente busca também que, através da sua atitude ambiental, você possa também ter uma oportunidade de uma nova qualificação. Mas se você também não quiser fazer nada disso com os pontos, você ainda pode doar os seus pontos para uma organização social e também é isso, né? Contribuir com uma organização que esteja necessitando. Quando a gente começa a fazer tudo isso, né, bom, e todo o resíduo que chega até essa estrutura física, ele é 100% de uma cooperativa de catadores. Em Goiânia, a cooperativa parceira é a Beija-Flor, que vem ajudando e fazendo um trabalho muito legal. Então, o objetivo é que, ao longo do tempo, as pessoas vão aprendendo, praticando. Então, a hora que elas chegam, ela fala, mas isso recicla ou não recicla? Então, quando você começa a fazer e a dúvida começa a surgir, a gente vai acompanhando essa jornada e a pessoa começa a entender, começa a praticar. E depois de um tempo fazendo, você começa também a entender a importância. Porque no aplicativo, que é muito bacana, você tem um extrato ambiental. O que a gente ouviu, né? Hoje a gente está presente em Salvador, Camaçari, Curitiba, São Paulo, e a gente sempre ouviu muito das pessoas dizendo: imagina, eu, Cláudia, Jefferson, numa cidade de 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, no caso de São Paulo, 12 milhões de habitantes, quem sou eu numa cidade tão gigante? Eu não faço diferença nenhuma. E quando as pessoas acham que elas não fazem diferença nenhuma, elas paralisam, falam, já que eu não faço diferença nenhuma, não vou fazer nada mesmo. E aí o que fato é que a gente criou, então, esse extrato ambiental para mostrar ao longo do tempo a diferença que você faz. Então, você tem o seu extrato, sabendo, assim, que ao longo do tempo a quantidade de resíduos que você levou para ter um encaminhamento correto, reduziu a quantidade de água contaminada, mitigou a emissão de CO2, que hoje se fala tanto, né? Semana passada, retrasada na COP26, era o assunto, falar de CO2, a quantidade de energia, de água. E aí, devagar, tendo dado na sua mão, você começa a perceber, peraí, não é tão pouco assim, né? Eu realmente posso fazer a diferença. E eu acho que tem uma coisa que o programa busca, né? Ou que, quando eu idealizei o programa, eu sempre busquei, é empoderar o consumidor, para ele perceber que nessa cadeia, a atitude dele é muito importante, né? Porque não é consumir, né? A gente foi acostumado ao longo das décadas a, né, produzir, consumir e descartar. E não dá mais, né? Você usou a palavra certa, que assim, no século XXI é tudo tão agitado, a gente tem milhões de possibilidades, tem milhões de embalagens. Então agora a gente tem que dar uma passo adicional, que é trazer de volta essa embalagem. E que a gente não estava acostumado a fazer, né? Eu acho Então, que essa é a ideia, né? As pessoas acabam terceirizando a culpa, achando que ela não é capaz de fomentar a mudança, mas eu acho que a mudança parte da gente, né? Eu acho que essa é a ideia da mudança comportamental, as pessoas entenderem que elas são importantes, que elas influenciam diretamente no mundo à sua volta, e esse mundo vai sendo replicado, né? Pelo exemplo e por atitudes. Eu acho que a Soma traz uma ideia talvez inovadora, mas que já deveria ser praticada aí no mundo todo. E você me disse que a Soma está sendo internacionalizada agora, né? Como é que é essa ideia? As pessoas falam que o Brasil, geralmente o pessoal não tem essa cultura, e fora do Brasil, eles reciclam mais do que aqui? Como é que é? em alguns países, assim, a grande maioria não. Esse é um problema mundial mesmo, o problema de resíduos é um problema mundial. Tem países, né, que são exceção. O Japão é uma exceção, quer dizer, eles têm realmente uma cadeia de reciclagem super grande. A Alemanha é um país que também está super à frente nesse processo de reciclagem. Mas a grande maioria dos países, né, e principalmente os países como o Brasil, assim, que são que estão em desenvolvimento, né, que ficam naquilo entre chega num país desenvolvido, mas ainda não desenvolveu completamente, o problema é gigante, assim, o nível de reciclagem é super baixo, você usa outra palavra que é exatamente isso, é terceirizado, então alguém vai fazer por mim, que não sou eu, então o problema é terceirizado, e a gente vai criando desculpas para não fazer. Então, acho que uma história, de novo, né, você também falou super bem, Jefferson, que puxa, mas parece que é uma coisa tão simples, né? Definitivamente o que a gente faz é simples. Mas talvez uma das coisas que a Soma pegou foi entender o comportamento humano, foi entender quais eram as nossas crenças, quais eram os nossos vieses, que a gente chama também na ciência, né, as nossas heurísticas, sobre essa temática, e entendendo isso pela perspectiva do ser humano, e aí a hora que a gente entendeu, a gente começa a usar
diferentes tipos de mecanismos, como esse, né, de dar dado para a pessoa, como falar, olha, várias pessoas nessa comunidade já estão fazendo. A gente é um ser social, então a gente gosta de seguir o coleguinha. Então, se o coleguinha está fazendo, eu também quero fazer. Então, quando a gente começa a mostrar que a quantidade de pessoas está fazendo, o que você faz de diferença, a gente dá dado. E a outra coisa que também vira uma desculpa nesse processo, que é, não tenho a menor ideia para onde isso vai. Como eu não sei para onde vai, não vou fazer nada. E aí a gente deixa claro também, isso tudo vai para cooperativas de catadores, que além de melhorar a renda deles, melhorar a condição de trabalho, tem uma destinação correta, porque quando chega na cooperativa, eles transformam isso, obviamente, né, prensam e transformam isso em renda. Então eles vão vender para alguém que quer voltar para a cadeia. Então, vender para alguém que quer comprar o vidro para voltar a ser, né, uma cerveja, ser uma outra bebida. A mesma coisa com o PET. Então, quando a gente vai desmistificando, assim, a gente foi tentar entender o que estava por trás do comportamento humano de não fazer. E talvez isso, Jefferson, seja um diferencial que a Soma tem. E aí usar a tecnologia também a nosso favor. O que a tecnologia a nosso favor? É usar esses dados para poder fazer com que as pessoas mudem mais o seu comportamento. Porque hoje a gente meio que fica quase serviçal da tecnologia. Então, na Soma, a gente quer tentar reverter isso. A gente fala, olha, como é que a tecnologia me ajuda a ter dados suficientes para realmente eu me empoderar e perceber que eu faço a diferença na minha cidade, na minha comunidade. Tem uma outra coisa que quase ninguém fala, né, que você começou a dizer sobre bem-estar, que é o quanto que resíduos sólidos são importantes na saúde pública. O Brasil gasta 1,5 bilhões de reais no SUS, Jefferson, com doenças diretamente ligadas ao lixo. Essa é uma missão muito importante que a gente tenta promover qualidade de vida através dessa promoção da saúde, né? E isso tá envolvido tanto física e psicologicamente, mas as pessoas acabam entrando nesse modo automático e acabando não percebendo que não estão fazendo nada por você e nem pelos outros. Eu acho que esse é o grande diferencial. Me chamou muita atenção de uma cientista comportamental tá falando sobre essa sustentabilidade, que eu acho que tem tudo a ver, as pessoas têm que entender melhor aquilo que elas podem fazer e o que vão impactar, né, no mundo e mais importante ainda, talvez, que se o mundo não esteja a seu alcance, as pessoas à sua volta. Perfeito, assim, você falou uma coisa que para mim, cada dia mais, para mim eu acho que também tem muita coisa que acontece nas cidades. Porque isso, o mundo é tão gigante, mas se eu conseguir fazer na minha área, na minha comunidade, na minha cidade, porque no final do dia é isso, né? Vivemos em cidades. Se a gente conseguir fazer a mudança na nosso quadrado, né? Como diria popularmente, nosso quadrado, a nossa vida também vai ser melhor, entendeu? Porque, assim, quando você fala do impacto na saúde, da questão de desmoronamento, assim, tem vários outros aspectos que impactam que a gente leva muito pouco em consideração. Ou melhor, a gente considera, mas a gente não conecta. E não conecta que aquilo... Puxa, mas por que a gente... Né, o que aconteceu que o rio está tão sujo? A embalagem não chegou lá sozinha, né? Ela, por acaso, deveria estar em algum lugar que não deveria ter sido deixada. E é isso, né? Chove, aí, pum, ela chega lá. Mas a gente faz pouco essa conexão. E o que a gente tenta, na Soma, buscar é quando a gente consegue dar as razões e essas conexões e facilitar o processo, né? A gente chama muito de reduzir a fricção do cidadão, para ele realmente fazer parte. E, assim, sem ele, eu acho que a cadeia não vai para lugar nenhum, né? Para mim, que é a gente, né? Que somos nós. Então, acho que a gente tem que se sentir muito mais empoderada nesse processo como um todo. Eu acredito muito nesse processo da mudança do indivíduo para que o coletivo tenha benefícios. Então, queria parabenizar aí a iniciativa, está de parabéns mesmo. E as pessoas que queiram conhecer mais de perto, tem site, tem redes sociais, como Tem é que site, funciona? O site é www.somavantagens.com.br, o Instagram, né, e o Facebook é @soma.vantagens. E a gente está agora em Goiânia, no Açaí, então eu, na realidade, queria super te agradecer, porque no final a gente é um serviço para o cidadão, para a sociedade. Então, se as pessoas não participarem, não vai fazer o menor sentido a gente existir.
Então, super obrigada pelo tempo, né, e pela abertura para a gente contar um pouquinho do que a gente está fazendo, e que a gente está fazendo isso, acho que pela gente, né, pela cidade, para a gente ter, tipo, realmente um lugar muito melhor e mais agradável para a gente poder estar, né, como um todo. E realmente somar, né, eu brinco que tá muito fora de moda subtrair, gente, a gente tem que começar a somar. Eu acho que essa é a ideia, o Programa Esporte e Saúde sempre à disposição aqui, da Soma Sucesso, e que tenhamos mais vantagens, né, com o comportamento do ser humano, que ele torne mais consciente daquilo que ele tem que fazer e faça com efetividade. Parabéns. Perfeito, é isso mesmo, né, que a gente entenda que a nossa atitude realmente faz muita diferença. Obrigado, sucesso, sempre à disposição aqui. Grande abraço. Obrigada, Jefferson. Vamos para um rápido intervalo e a seguir vamos conversar com a ciclista Márcia Fernandes sobre as competições e o controle da pandemia. Continue ligado, voltamos já.